postura corporal monitorada, o cara se fazia presente até quando a pessoa, o paciente dele, estava em casa, né? Porque, enfim, ele dava um jeito até de fazer parte daquilo ali. Então faz todo sentido o que o Chinelo da Minhoca falou aí. João de Deus, o médium culpado e sentenciado por crimes sexuais, possuía uma cartilha de atendimento que, entre aspas, facilitava os abusos sexuais? Vamos dar uma olhada. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar sobre um caso muito polêmico. Hoje vamos falar do caso João de Deus. Um caso que não é muito novo, ele já foi inclusive sentenciado, cumpre sua pena hoje em dia, em regime semiaberto, devido ao coronavírus, mas trata-se do médium, que era uma celebridade nacional e ficou polemicamente conhecido por ter sido acusado e sentenciado pela prática de crimes sexuais, dentre outras coisas, como por exemplo, porte ilegal de armas de fogo. Vamos abordar nesse vídeo uma cartilha de atendimento que era divulgada pelo local onde João de Deus atendia, chamada de Casa Dom Inácio de Loyola. Vale lembrar que isso em momento algum é uma afirmativa ou um link direto entre a Casa Dom Inácio de Loyola e o cultivo ou a estimulação de abusos sexuais. O que vamos apenas aqui é refletir sobre técnicas de análise de discurso, técnicas de linguística, para avaliar o potencial de correlação entre alguns termos utilizados nessa cartilha e o fato de João de Deus ter sido acusado e sentenciado por crimes sexuais. Será que, por exemplo, uma pessoa que lesse determinada carta, ouvisse determinadas instruções e entrasse numa sala com uma figura de autoridade, por meio de tudo aquilo que ela leu, ela poderia ter sido, entre aspas, induzida a se comportar como uma vítima perfeita para o abuso sexual? É sobre isso e muito mais que vamos falar hoje. Mas antes da gente seguir com o vídeo, vale lembrar, se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Então é muito bizarro. Então, você imagina assim, isso é comentado no Dangerous Personalities, se eu não me engano, que é o que acontece. Uma das primeiras tentativas, até respondendo uma do próprio Chinelo da Minhoca, que ele falou lá em cima, né? Minha prima era tratada tal, e ela disse que não dava nem para desconfiar. O que acontece? A abordagem, geralmente, de um predador, né? Que, pela classificação ali do próprio John Douglas, ali no Mindhunter, né? Ou a classificação também do Joey Navarro no Dangerous Personalities, ele entra como um predador sexual. O que acontece? O predador dificilmente ele vai bater de frente, ainda mais um predador muito carismático, ou um predador que está trabalhando ali com um excesso de exposição da imagem. Então, ele não ia ser aquele cara que você desconfia, esse é o ponto. Ele não ia chegar e falar assim, olha, todo mundo deita aí que eu vou estuprar essa menina e ninguém fala nada. Não ia ser dessa forma. Então ele ia criar várias, né, sucessões ali de comandos sendo atendidos. Então primeiro ele ia falar, isso é muito engraçado porque eu lembro sempre da hipnose, quando eu falo disso de comando sendo atendido, aquela coisa, né? Vem um pouco mais pra frente aqui, isso, agora faz assim com o braço, separa os pés aí, você já atendeu 4, 5 comandos do cara, o seu cérebro já está imputando, esse cara manda, eu obedeço, ele manda, eu obedeço, ele manda, eu obedeço. Então você vê uma dessa, cara, o cara manda o regime e você faz. O cara faz uma mentoria ao vivo, uma call, você fala, você tá lá, não sei o quê, a hora que o cara, você chega na frente do cara, ele fala baixa a calça, e a pessoa abaixa a calça, né? Braços ou as pernas e mantenha os olhos fechados enquanto estiver sentado, com exceção de quando for solicitado, não se levante nem abra os olhos durante os trabalhos. Ou seja, estando em uma sala, um local fechado e desconhecido por você, não abra os olhos, fique quieto e, independente do que estiver acontecendo, não se mexa. As regras perfeitas para limitar qualquer resposta contrária da vítima durante a prática do abuso sexual. A vítima que está indo pela primeira vez, como ocorria diariamente, não sabia o que fazer. Apenas estava passando por alguma dificuldade na sua vida e queria melhorar, ou seja, havia vontade ativa de agir em prol de bons resultados. E como você molda uma vítima que não sabe o que esperar em um tratamento espiritual para que ela colabore ao máximo e lhe dê todo o poder sobre ela durante alguns minutos? Prepare um mindset de necessidade de recuperação para ela. Caraca, eu usei a palavra mindset, Vitor. Que isso, cara? Já pode virar coach. Nossa, que vergonha, cara. Nossa, que vergonha. Meta coach.
Que autoflagelação assistir isso aqui, vamos lá. Ela durante alguns minutos, prepare um mindset de necessidade de recuperação para ela. Faça ela visualizar a melhora após o tratamento. O que deve esperar ao visitar a casa de Dom Inácio? Tenha em mente que visitando a casa você estará lá para aprender e fazer a sua parte. Aprender. Se acontecer algo que você julga estranho ou confuso, não se preocupe. Isso é apenas porque você ainda não aprendeu nada sobre isso. Você precisa permanecer quieto e aprender mais. Faça a sua parte. Se você quer melhorar, deve colaborar e ajudar com que seu tratamento seja um sucesso e não atrapalhar. Lembrando que nenhuma das vítimas tem culpa do que lhes aconteceu. Elas agiram... Ô, meus vídeos são bons, né, cara? Porra, eu tô lembrando aqui. Pô, na moral, velho. Que auto-orgulho. Meus vídeos são muito bons, cara. Pô, muita gente me perguntou na época, ô, Vitor, existe alguma similaridade, esse modus operandi do João de Deus? Por que o João de Deus fez tanto sucesso e tal? Não temos pessoas que conseguiram fazer o que ele fez antes? Sim, a gente tem, inclusive, existe um padrão muito similar. Você tem aí, ó, Jim Jones, Charles Manson, David Koresh, que seguiram a mesma cartilha do João de Deus. Eram líderes religiosos, super carismáticos, se comunicavam muito bem, faziam ali, utilizavam as artimanhas da persuasão para criar um culto em torno de si, né? E esse culto, num primeiro momento, ele sempre promovia, né, uma manifestação, entre aspas, real, né? Ele potencializava a manifestação do desejo daquelas pessoas. Então, vou dar um exemplo. O Jim Jones, ele ficou muito popular porque ele, entre aspas, falava muito pelas pessoas negras, né? Era o templo do Novo Mundo, Templo das Pessoas, né? O templo do Jim Jones. Eles conseguiam manifestar um desejo ali real de todos os membros da seita, acabavam sendo eleitos ali como líder e, curiosamente, imediatamente depois de serem eleitos como líder, eles divulgavam uma imagem acima daquela que eles inicialmente divulgavam, né? Que eles, vamos dizer assim, que eles se apoiavam. O Jim Jones, né? Religioso, um pastor, né? Missionário, enfim. Missionário não, ele era pastor, reverendo. E no segundo momento você tem aquela imagem fatídica, né? Aquele trecho do culto do Jim Jones, onde ele pega a Bíblia, taca no chão e fala: agora eu sou igual a Deus. E aí ele pega e fala para as pessoas começarem a cultuar ele, né? Começarem a fazer o culto dele, tanto que ele vai lá e cria a Jonestown, cidade do Jim Jones. E ela é muito interessante porque você tem o rebanho perfeito, né? Você tem um matador perfeito, né? É uma criação de gado ali, perfeito, né, cara? Você tem a galera numa fazenda, ninguém entra, ninguém sai, os caras 24 horas ouvem pregação sua, inclusive a história do Jim Jones, a Jonesville, né, a Jonestown, foi ali uma das principais inspirações pro jogo Outlast 2, né? Pra quem já jogou, você sabe, você tá numa vila e fica 24 horas tocando pregação do padre da vila lá. Esse jogo é bizarro. Você tem o Charles Manson, que vai na mesma linha. Charles Manson, pra quem não lembra, pra quem não sabe, tava por trás do culto ali, era um músico falido, tava por trás do culto que acabou culminando em vários assassinatos de celebridades em Hollywood, lá não lembro qual foi a década de 70, 80, não lembro qual foi a década. 69. Enfim, dentre elas a esposa do diretor Roman Polanski. Então, assim, respondendo quem me perguntou, sim, é possível, existem outros criminosos que seguem essa mesma linha, como a gente viu aí, os comentários do Neuromágico, que acabam tendo, esse comportamento ele tende a se repetir, inclusive esse tipo de perfil, né, o predador sexual, ele já é um perfil que é estipulado por especialistas como, por exemplo, Joe Navarro, John Douglas, que você deve conhecer do Mindhunter. Então sim, vale ficar atento. Eu costumo falar isso, tava falando muito isso nas lives do Instagram, mas assim, fora todas aquelas dicas que a gente sempre fala, olha, proxêmica íntima com desconhecido, sempre estranho alguém que quer ter proxêmica íntima com você, excesso de tacésica, tom imperativo, né? A pessoa que vem falar com você em tom de comando, né? Pega isso pra mim, nunca tem um por favor, é sempre um tom de comando meio velado. Fora tudo isso, é aquilo que eu sempre falo, inclusive quem é meu aluno no processo de tomada de decisão, né? No curso do Poder do Pensamento Lógico, eu falo, cara, se eu esquecer toda a estrutura de tomada de decisão, o que eu faço? Pensa o seguinte, pensa num tigre correndo na sua direção. O que você vai fazer? Você vai reagir, você não vai pensar, você vai reagir. Qualquer outra coisa que não pareça um tigre correndo na sua direção, você tem que parar e pensar e falar, bom, peraí, cara. Ah, mas é o pastor, é um tigre correndo na minha direção? Não. Então eu preciso parar e pensar. Então qualquer outra coisa que não seja um tigre correndo na sua direção, ou um animal feroz, você precisa sim pensar antes de tomar uma decisão. Eu vou deixar essa pessoa me tocar? E lembrando, gente, reiterando, vítima não é culpada, tá certo? O que a gente está falando aqui é comportamentos que podem ser adotados para evitar situações assim, tá? Então, numa situação dessa,
lembra sempre de parar e se perguntar, cara, é estranho um cara me tocar, como o Nicolas falou, um Uber me tocar na região genital? É estranho? É estranho. É estranho um cara que eu não conheço, um homem mais velho que eu me tocar na região? Por que não é estranho esse pastor aqui, esse líder religioso, né? Pastor é um exemplo fictício, enfim, um médium, enfim. Por que não é estranho essa ideia? É estranho sim, cara. Pô, claro que é estranho, entendeu? Sempre lembrar de, na hora que você tá numa situação dessas, tentar ao máximo ser objetivo, gente. A gente fala sobre a técnica do grounding, que é olhar em volta na situação e tentar ser o mais objetivo possível. Não ficar retroalimentando a emoção, né? Ai meu Deus, e se eu não fizer isso, o que vai acontecer comigo? Não, tenta falar, não, pera, se eu não fizer o quê? O que querem que eu faça? Querem que eu tire minha roupa? Querem que eu toque na região genital? Então lembre-se do grounding. Numa situação onde você precisa decidir, você está nervoso, está nervosa, lembre-se de se concentrar em volta, observar de forma atenta o que você tem e tentar traduzir a situação da forma mais objetiva possível. A situação é eu, numa sala, fechado, sem ninguém aqui na sala comigo, com um homem que eu não conheço intimamente pedindo para eu tirar a roupa para ele. Quando você resume dessa forma, fica muito menos complexo, menos difícil de você tomar uma decisão que vá te preservar. E como eu sempre falo, os sinais básicos, né, gente? Tome muito cuidado com proxêmica íntima. A pessoa quer diminuir a distância entre você, tá no ímpeto para diminuir a distância, você se afasta, a pessoa chega próximo, ou a pessoa chega próximo num nível que te causa certo desconforto. Aumente essa distância, né? Não fique próximo, aumente essa distância, não deixe a pessoa chegar a 30 centímetros de você. O Collector tá aí para falar pra gente, até se você tentar reagir numa situação de agressão a 30 centímetros, você vai tomar. Tem, pessoal, mais de uma pessoa aqui falando para vocês, validação por terceiros, mais de um especialista falando para vocês tomarem cuidado com a distância da pessoa que chega perto de você. Excesso de tasésica, a gente fala sempre, né, Albertinho? Agora eu vou fazer um negócio muito legal, eu vou conectar um sinal com cada um de vocês, um sinal do linguagem corporal. A gente fala sempre do toque hipnótico, né, Albertinho? Que a pessoa toca ali em regiões não sexuais para gerar um rapport, para facilitar o toque. Por quê? Quando a gente toca em alguém, quando a gente tá no estado emocional, a gente acaba querendo gerar uma impressão tátil um pouco maior, né? Só pensar, uma pessoa que você gosta. Você vai querer o quê? Sentir o perfume, ouvir a voz, ter a troca de paladares ali, enfim, sentir o cheiro do perfume, tocar na pessoa. Então é muito comum que a pessoa tente fazer o toque para gerar uma experiência emocionalmente positiva em você. Mas vamos lá. Então, de maneira resumida, são esses alguns sinais que você pode ficar atento para ver se uma situação tá esquisita, né? Lembrando sempre de olhar o contexto em volta. Se você começar a ficar nervoso, tentar usar a técnica de grounding para abaixar ali o seu estado de ansiedade, respirar e se concentrar nas coisas em volta para conseguir ver a situação, assim como o pretinho ali do Alberto está vendo a situação, na forma mais fria o possível, tá certo? E lembrar sempre da proxêmica, nunca deixar a proxêmica íntima, excesso de tasésica e o excesso de contato visual. São sinais aí que podem estar associados a algo um pouco estranho. Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!